Paz, graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o Evangelho de Mateus, do capítulo 24. Para a nossa breve reflexão, serão os versículos do 36 ao 44. Mas esse capítulo do Evangelho de Mateus, ele é um pequeno apocalipse, tá? Ele é uma forma bem abreviada, bem resumida, que trata dos eventos 24, 25, que tratam dos eventos da vinda, ou do retorno de Cristo Jesus e a instalação do reino, a implantação do reino de Deus, tendo como regente, obviamente, Jesus, o Cristo. Fala do tempo da redenção, ou da restauração, de um período de tempo em que a humanidade será rica e abundantemente abençoada por Deus, de modo que a vida se prolongará por longos e longos períodos, haverá uma paz, a pacificação das relações humanas, sociais, será a característica. Vida pacificada, sociedades pacificadas, vida abundante, debaixo da graça, debaixo da soberania de Deus através de Jesus, o Cristo. E quando será? E quando virá? Quando acontecerá? E Jesus deixa bastante claro isso, a partir aqui do versículo 36, ele diz: Pois, entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Vamos ler de novo. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Volta e meia surge um perturbado ou uma perturbada, pessoas, no mínimo, arrogantes demais para aceitarem a palavra de Deus como ela o é, e começam a impor datas. Perto do ano 2000, veja como nós já envelhecemos, estamos em 2025. Aí ressurgiram os malucos, as maluquices, até alguns que pareciam um pouco equilibrados, tiveram um desatino, um desacerto, fizeram uns cálculos, uns cálculos amalucados, falaram, não, é agora, não vai passar, não tem jeito. E passou. A humanidade sobreviveu ao ano 2000, ao ano 2001, inúmeras viradas de ano ocorreram desde a virada de 99 para 2000, tá? E todos os profetizadores falharam e fracassaram. Não precisa ficar tão desesperado. Nesses 2000 anos de história do cristianismo, quase 2000 anos de história do cristianismo, raramente se passou um século sem que surgisse aí 2 ou 3 declarando data, hora e local da vinda do Senhor Jesus Cristo, do retorno do Senhor Jesus Cristo. Interessante é que em vários momentos da história, nem Jerusalém era mais citada, tá bom? Eles colocavam as cidades nas quais eles viviam, tá? Não, a Nova Jerusalém vai ser uma cidade da Europa, via de regra, até mesmo os doidos da América do Norte lá têm essas ideias. Volta e meia as pessoas são enganadas, mas são enganadas por si mesmas, são enganadas pela sua teimosia, são enganadas pela persistência em tentar forçar os limites da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz não, acabou ali, é não. Se a palavra de Deus diz ninguém, acabou, ninguém. E nós, seres humanos, temos dificuldades com essa palavra. Se quer ver uma pessoa ficar perturbada, é dizer para ela não, não pode. Como não pode? Não pode. Não pode. Não é a hora, não é agora. Não é para você, é para outro. Então, o nosso orgulhozinho, o nosso egoísmo, acaba nos levando a conflitarmos com o estabelecimento de
limites. Essa é a palavra de Cristo Jesus. Eu já vi algumas pessoas discutindo com o texto, né, e falando, tudo bem, ninguém sabia, mas agora o pai já pode ter revelado para o filho e o filho revelará, ou seja, para tentar justificar os delírios da própria cabeça dele, para tentar justificar as mentiras. As mentiras. Anos passados, muito tempo atrás, eu ouvi é um charlatão, ele é um mentiroso, tá? Ele é um falso profeta, é um hipócrita, é um cínico. Pode ser um homem bem-sucedido, parabéns para ele, mas é filho do diabo. Filho do diabo. Ele disse clara e abertamente, talvez ainda tenha em vídeo, que Deus havia revelado que tal pessoa ia acontecer isso, e nada daquilo aconteceu. Eu fiquei esperando, falei, vou aguardar um pouco, né? Alguém vai puxar a orelha dele. Ficaram quietos, os outros ficaram calados, ninguém falou nada. Ele emitiu uma nota dizendo que às vezes é difícil compreendermos o propósito e o plano de Deus, e também não voltou atrás, tá? Não disse, mas pecou, errou. Aí eu comecei a observar, a prestar atenção e percebi que a mentira havia se tornado uma prática bastante comum na vida, na prédica, na oratória de muitos pregadores do Evangelho, misturando a verdade com a mentira, a revelação, que é a palavra de Deus, com os elementos de intuição, de desejo ou de ambições pessoais. O texto fala disso, fala da desatenção, do despreparo e do descompromisso. Quanto ao dia e a hora em que o Senhor Jesus retornará para reinar, para governar, porque ele de fato o fará, isso certamente acontecerá, eu fico com a palavra de Deus. Ninguém sabe. Está reservado a Deus este conhecimento, está reservado ao próprio Pai, tá bom? Deus não permitiu, Deus não concedeu, vai ser no dia tal, do ano tal, às tantas horas. Conhecendo o ser humano como nós conhecemos, né, a maioria provavelmente debandaria da fé, ia viver como bem entendesse, falar, não, mas uma semana antes ou 15 dias, aí eu me conserto e me arrependo. Esse tipo de pensamento doente, esse tipo de pensamento bizarro, esse tipo de pensamento grosseiro de que é possível brincar ou manipular a verdade é comum ao ser humano. E, por si só, é algo destruidor. Por si só, é algo que seduz a pessoa a um mundo de trevas, de escuridão. E pelo que o Senhor Jesus fala em relação ao período espiritual que precede o seu retorno, a marca, a característica, o forte, será isso, a indiferença. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida, comendo e bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. O uso aqui do texto que se refere a Noé, alguns vão nos mínimos detalhes. Nós falaremos dos detalhes em outras oportunidades, nos estudos sobre parábolas ou sobre as profecias. Sobre as profecias dá um certo trabalho, mas sobre as parábolas dá para você compreender de um modo simples, porque a parábola ela contorna a historicidade, né? Ela contorna e te leva ao conhecimento essencial da verdade pretendida. O estudo profético da profecia envolve você se deter nas questões históricas. Algumas coisas, algumas profecias em relação a cidades, povos, levaram séculos, mas se cumpriram. Tá bom? A palavra de Deus é fiel, porque Deus é fiel. Então, o que marca aqui, o que se usa
o período antediluviano, o que marcou o período antediluviano, nos dias de Noé, foi a indiferença em relação a Deus, ao plano de Deus e ao propósito de Deus. A humanidade tornou-se indiferente, tá bom? 2 estarão no campo, 2 estarão na lavoura, um será arrebatado, mas outro deixado. Isso não tem nada a ver com percentual. Está dizendo que as pessoas estarão levando as suas vidas, como sempre viveram, mas vivendo de uma forma alheia à vontade de Deus. Marco, como é que mal fez a pessoa que está trabalhando lá e não foi salva? A questão não é o mal que ela fez, a questão é a indiferença dela em relação à verdade. É a indiferença dela em relação à palavra de Deus. E isso invade o ambiente religioso, tá bom? E isso invade o ambiente cristão. Se tem uma coisa diabólica, se tem uma coisa satânica que colocaram na cabeça de alguns cristãos, é a de que o cristão está imune, de que o cristão, porque foi eleito, predestinado, batizado no Espírito Santo, ele foi como que vacinado, ele está protegido das consequências, das mazelas, do pecado, da condenação de Deus contra o pecado. Não, não estamos, tá bom? Não estamos isentos, não estamos isentos. O cristão que reconhece a salvação gratuita de Deus, com essa graça a ele ofertada, vem o compromisso de viver de acordo com a vontade de Deus, tá? Ah, mas a salvação é pela graça. É claro que a salvação é pela graça. Mas a salvação pela graça não permite a indiferença. Muito pelo contrário, a salvação pela graça exige obediência. A graça é exigente. A graça não é indiferente. A graça é exigente. Ela exige do ser humano tudo aquilo que ela se propõe a realizar na vida do ser humano. Deus não exige algo para o qual ele não nos capacitou. Então, a graça, ela é exigente. Alguns ensinam a graça indiferente. E não existe graça indiferente. Graça indiferente é a desgraça da humanidade. É a condenação da humanidade. Viver para si. Viver de modo alheio à vontade de Deus. O chamado de Cristo Jesus é para a vida comprometida com a palavra de Deus. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isso: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Está falando de uma vida alerta. Não é questão de vigília, de ficar acordado a altas horas, de ficar sem dormir. Isso não vai garantir absolutamente nada. A insônia autoprogramada muito provavelmente trará mais problemas e mais sequelas psicológicas, emocionais e problemas de saúde do que uma boa noite de sono. Pouca coisa, eu acredito que quase nada, substitui uma boa e abençoada noite de sono. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. A característica do mundo ou da igreja no período que antecede a vinda do reino com o rei, o Cristo Jesus, será um período talvez de intensa religiosidade. Tá? Não está dizendo que não haverá religiosidade, mas será uma religiosidade indiferente, uma religiosidade mundana, uma espiritualidade carnal, uma espiritualidade terrena, uma espiritualidade hedonista, mundana, satânica, que mantém a pessoa alheia ao propósito e ao plano de Deus. Eu não sou muito de ir atrás dos comentários, mas nesse ponto aqui, o comentarista dessa Bíblia aqui, ele foi muito feliz. Ele diz o seguinte, eu vou ler esse comentário. Jesus nos adverte que perto da sua volta o mundo estará descrente,
religioso, talvez, mas sem a convicção da salvação nem da militância evangélica. O poder do sistema mundial forçará muitos religiosos a se afastarem de Deus e de sua palavra. Intérpretes de um evangelho, entre aspas, que não é o de Cristo, conduzirão milhões de pessoas à perdição. Tá? E isso tem acontecido ao longo dos anos. E, infelizmente, a nossa geração viu isso. Alguns não querem aceitar. Alguns vivem negando. Não, mas o cara era bom, pregador fantástico, magnífico. Mas o evangelho dele não é o evangelho da cruz. O evangelho dele não é o do Calvário. O evangelho dele não tem a morte por crucificação. O evangelho dele não depende do poder do Espírito Santo para a ressurreição. É só ganância. E muitos viveram nesse espírito de ambição, de ganância, de egoísmo, e chamaram de evangelho da prosperidade. Uma fraude. Uma fraude. Temos um material, vamos falar sobre dízimo, sobre dívida, sobre tudo, mas tem igrejas que esvaziaram, arruinaram a vida de muitas pessoas, instigando uma falsa espiritualidade ou comercializando a fé. Comercializando a fé. Nada temos contra dízimos, nada temos contra ofertas, tá? Absolutamente não temos nada contra o que é voluntário, o que é espontâneo, o que é oriundo de um coração grato a Deus, o que tem a sua origem num desejo de servir a Deus e de apoiar a obra de Deus, tá bom? Isso ninguém tem, porque a Bíblia assim o ensina, e isso é uma característica do ser humano, tá bom? Todos os religiosos no mundo, invariavelmente, vivem da atividade religiosa, da vida religiosa. Mas em algum momento, estamos falando aqui dos cristãos, é o que nos compete, surgiram grupos, surgiram indivíduos pregando aí um evangelho, e alguns realmente enriqueceram com esse evangelho. Mas se você chamar um contador, se você chamar aí um administrador, se você procurar, você não pode, né? A Receita Federal, você verá que esses golpistas se apropriaram de bens, de valores, instigaram pessoas, em nome da ganância, a fazerem ofertas ou contribuições. Esfolaram a vida de muitas pessoas. Um evangelho mentiroso, um evangelho falso, um evangelho mundano, característica de indivíduos mundanos. Ah, mas ele falava tão bonito. Tem um, acho que ele ainda está vivo. Se for ouvi-lo pregar, por favor, não leve a carteira, não vá, não vá com o seu próprio carro. O cara é bom, tá? Se você não tomar cuidado, você sairá ali enrolado numa toalha. O cara usou tudo que recebeu de Deus para roubar as pessoas. Ele é praticamente um demônio, um satanás, que é tratado como pastor evangélico, como missionário, como qualquer outra coisa. Mas se você vê a palavra de Deus e ler a palavra e prestar atenção, você verá que está debaixo de condenação. Está debaixo de condenação. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia nunca disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Tá? A Bíblia nunca fez essa afirmação. A malignidade, a maldade não está no dinheiro, no papel, moeda, no Pix, na barra de ouro, no diamante, na esmeralda. A malignidade, a maldade não está nas coisas materiais. A malignidade, a maldade, ela está na alma, no espírito, no coração do ser humano. A capacidade de voltar-se para, ou de amar, de querer bem, é algo inerente ao ser humano, à condição humana, ao coração, ao espírito, à consciência, à mente humana. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando você permite que uma sementinha de maldade, de malignidade, de cobiça e de ambição invada o seu coração, você corre o risco de tornar-se um escravo desse tipo de pensamento, desse tipo de perversão do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é uma das muitas características do período
do período que antecede o retorno de Cristo Jesus. Uma característica que será visível nas igrejas de Cristo Jesus. O texto aqui nem precisa citar todas elas, tá bom? O texto aqui nem precisa evidenciar. O texto fala da indiferença. A indiferença em relação à verdade significa uma aceitação parcial ou total da mentira. Que a Bíblia declara: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Jesus, o Cristo, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, aquele que veio para nos conduzir ou nos reconduzir ao Pai, aquele que veio para nos resgatar desse reino de trevas, de escuridão, de embriaguez, para o reino da luz, para o reino do amor de Deus, para o reino da graça de Deus. A verdade é Jesus. A resposta que se tanto anseia está em Jesus. A vida que se tanto busca está em Jesus. A cura tão desejada é Jesus. O dom que é ambicionado por muitos, né? Começamos a falar e vamos continuar a falar de dons espirituais. Muitos vão para o inferno cheios de dons espirituais, tá bom? Muitos ouvirão de Jesus: apartai-vos, fiquem longe, eu não conheço vocês. Serão os gritadores, esses que vivem gritando hoje. Mas, Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos, nós fizemos isso. Não conheço, cheios de dons espirituais, tá? Cheios de efeitos, de causa. Mas Jesus dirá abertamente que não os conhece, porque o dom puro, pleno, perfeito é Jesus, o Cristo. Jesus Cristo é o dom de Deus que salva. É o dom de Deus que conduz à cura, ao aperfeiçoamento, que concede gratuitamente a justificação, a santificação, ou seja, a salvação. Não há dom mais precioso do que o Filho de Deus. Se você tem Jesus no seu coração, você tem tudo. Absolutamente tudo. Tudo que você precisa para conquistar a vida eterna já habita em você. Não permita que pensamentos estranhos, que doutrinas estranhas, por mais atrativas que sejam, te afaste dessa verdade. Ah, mas se você tivesse esse dom, ah, se você tivesse aquilo, ah, se... Meu irmão, se você tem Jesus, se você tem essa certeza, essa convicção, basta. Você não precisa de mais nada, você não precisa de mais ninguém. Os céus estão abertos para você. Viva em perfeita paz. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz, muita paz.